casa do Senhor Comep! Aleluia, vocês são lindos. Em 2014 eu participei do Comep pela primeira vez. Eu tinha 12 anos de idade. E naquele dia eu nunca havia sequer segurado o microfone, mas eu sonhei com isso. E imaginei que aconteceria depois dos 30. Mas Efésios diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. E hoje, aos 22 anos, estamos aqui com muita alegria no coração e muita gratidão a Deus para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Por favor, abram comigo as suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Enquanto vocês abrem, eu queria agradecer a Deus, agradecer também a toda a minha liderança, pastor José Clarimundo César, pastor Odete César, pastor Sebastião, que também está ali, Pedro, Rayane, Marcos, Selma, Vitor, Tawane, Sara, Dejaí, vocês são sensacionais. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a todos os amigos, familiares que estão aqui. Meu tecladista veio lá de Brasília, esse menino é uma bênção, melhor tecladista. A juventude alexandrina, vocês são lindos. Sou muito honrado em poder liderá-los, caminhar ao lado de vocês. E claro, olha que coisa mais linda. Te amo, meu amor, Isadora, obrigado por todas as orações, você é incrível. Amém, aleluia. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Por favor, leiam comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Amém, os irmãos podem se assentar. O contexto dessa carta de Colossenses é que havia na igreja de Colossos algumas heresias, como adoração aos anjos. Eles acreditavam que os anjos poderiam fazer intercessão entre eles e Deus. Estava começando a entrar naquela igreja o gnosticismo e também o legalismo judaico. E o que Paulo vai escrever em toda a carta de Colossenses é sobre a suficiência de Cristo. Não precisamos de nenhuma destas coisas, pois tudo temos nele e somente nele, somente em Cristo. E Paulo, no capítulo 1 da sua carta à igreja de Colossos, ele vai trazer tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. E a primeira coisa que Paulo vai dizer no verso de número 13 é que Cristo nos garantiu um novo reino. A primeira coisa que a suficiência e a excelência de Cristo nos garantiu foi um novo reino. Aleluia! Mas o que é este reino? Desde quando ele existe? Quando ele se manifestou sobre a terra? Onde ele está? De onde ele vem? Esse reino, ele existe desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso de número 34, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aonde este reino está? Ele não se limita apenas aos céus, mas ele pode também vir sobre a terra. É por isso que Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, vai nos dizer que João Batista percorria o deserto da Judeia, anunciando uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino que está nos céus pode vir sobre a terra.
E quando o João Batista é preso, Cristo continua na mesma mensagem. Marcos capítulo 1, verso 15. E Cristo andava por toda a Galileia dizendo: o tempo está se cumprindo, o reino está se chegando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Também em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, quando Cristo está ensinando seus discípulos a orarem, Ele diz: venha o teu reino. O reino que pertence aos céus pode vir sobre a terra, ele pode ser manifesto e vivido aqui entre nós. O reino veio em Cristo, no entanto não foi a primeira vez. A primeira manifestação do reino sobre a terra aconteceu lá no Jardim do Éden. Donald Crable, no seu livro O Reino de Ponta Cabeça, diz que o Éden era a perfeita intersecção entre o céu e a terra. Naquele lugar habitava o natural e o sobrenatural. O reino de Deus estava ali, pois era Deus que governava. Deus tomava conta daquele lugar. Ele estava lá todos os dias, na viração do dia. O reino de Deus estava na terra. O reino de Deus estava entre os homens. No entanto, em Gênesis capítulo 2, verso 20, Deus diz a Adão: no dia em que você pecar, no dia em que pecares, certamente morrerá. E Adão peca. Vocês conhecem a história, ele come do fruto. E consequentemente é expulso do reino, é expulso do Éden, é expulso da intimidade, do jardim de Deus. Pois aonde tem pecado, Deus não pode estar, Ele não se compactua com o pecado. E por isso o homem após pecar é expulso. E a partir do pecado, ele deixa de pertencer ao reino de Deus e passa a pertencer ao reino das trevas. É por isso que Isaías 59, verso 2, vai dizer que os nossos pecados formam parede entre nós e Deus. Por conta do pecado, o homem está separado, está distante. Todos os homens pecaram, desde Adão. No Salmo 51, verso 5, Davi escreve: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele nasceu em pecado, assim como todos nós. Paulo, em Romanos 3, 23, vai ser muito enfático: todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, separados, distantes. Os homens estão longe da glória, os homens estão longe do reino. E na continuação de Romanos 6, 23, Paulo vai dizer: e o salário, a consequência de tal pecado é a morte. E morte nesse texto não é necros, porque geralmente no Novo Testamento, quando alguém vai falar de morte, por exemplo, morte de Lázaro, usa-se o termo necros, de onde vem necrotério. Mas aqui quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, ele está usando outro termo, thanatos, que vai além da morte física, é morte espiritual, é condenação, é separação, distância entre homem e Deus. O salário do pecado, morte, condenação. Todos os homens estão afastados, todos estão destituídos. Deus havia alertado sobre a consequência do pecado: aquele que pecar certamente morrerá. Nós pecamos, e como consequência veio a condenação. Todos nós passamos a pertencer ao reino das trevas. Todos nós passamos a pertencer ao império das trevas. Mas eis que surge uma boa notícia. Lá no deserto da Judeia,
aparece João Batista. Mais uma vez eu vou repetir esse versículo: arrependei-vos, pois o reino está chegando em Jesus. O rei está voltando para tomar aquelas almas que foram aprisionadas no inferno. E em Lucas capítulo de número 11, Jesus começa a expulsar demônios. E quando ele começa a expulsá-los, os fariseus o questionam: por que você está fazendo isso? E Cristo Jesus responde, Lucas capítulo 11 verso 20: se eu expulso demônios, é para mostrar que o reino de Deus está se aproximando. Se eu expulso demônios, é para mostrar que o reino de Deus está vindo aqui para tomar as almas de volta. E Cristo continua no capítulo de número 11, verso de número 21, nos contando uma história, que existia um homem valente. Este homem valente é Satanás. E este homem estava muito bem armado e com segurança guardava os seus bens. Os seus bens eram os homens. Mas sabe o que aconteceu? Eis que surge um homem mais valente ainda, Jesus Cristo. E este homem mais valente amarra o valente e toma os bens dele. É Cristo Jesus nos tomando da posse do inferno. E conforme diz Colossenses capítulo 1 verso 13, nos tomando de lá e nos levando para o reino do Filho do seu amor. Estávamos condenados, mas Ele nos buscou. Efésios capítulo 2 verso 1, Ele nos vivificou, estando nós mortos, condenados em nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele nos resgatou do império das trevas. Aleluia. Aleluia. No dia 13 de maio de 1888, a rainha Isabel assinou a lei de número 3.353, também conhecida como Lei Áurea, que concedia carta de alforria aos escravos. Hoje, quase 136 anos depois, nós podemos perceber todos os benefícios dessa lei. No entanto, de imediato, aqueles que eram escravos no Brasil não puderam perceber isto, pois uma vez que eles foram libertos daquela escravidão, eles não conseguiram se encaixar no mercado econômico da época. Muitos morreram de fome, e os que não morreram de fome voltaram a trabalhar posteriormente em regimes análogos à escravidão. Por que eu estou te contando isso? Para você perceber a maravilha do que Cristo fez por nós. Se assim como a rainha Isabel, Cristo tivesse apenas nos tirado da escravidão, meu irmão, seríamos eternamente gratos. Pensa comigo, por consequência do teu pecado, do meu pecado, nós passaríamos a eternidade no inferno. Aquele lugar que a Escritura diz que o fogo nunca se apaga. Passaríamos toda uma eternidade. E se Ele apenas tivesse nos resgatado de tal escravidão, seríamos tão gratos. Mas Ele conseguiu ir ainda mais além. Como se não bastasse nos tirar da escravidão, Ele ainda nos deu um novo reino. Colossenses capítulo de número 1 verso 13, Ele nos resgatou do império das trevas, e ao mesmo tempo que Ele nos tirou de lá, Ele nos deu um novo reino. Ele nos deu o império da luz, Ele nos deu o reino de Deus. Éramos escravos, mas Ele nos deu vida, e vida em abundância. Esta é a maravilha do Evangelho. É saber que nós estávamos distantes, Efésios 2:13, e Ele, mediante o seu sangue, nos reaproximou, nos trouxe de volta para um estado de intimidade. E na sua morte, Ele ainda conquistou para nós
algo melhor do que o céu. Quando Ele nos leva de volta ao reino de Deus, Ele nos dá aquilo que nós havíamos perdido lá em Adão: intimidade com o Pai. Ele nos devolveu a intimidade. A partir de Jesus, você pode novamente se achegar a Deus. No Antigo Testamento, vocês conhecem a história, havia um véu, e o véu separava o lugar santo do Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar. Estávamos todos distantes da presença de Deus. Mas no momento em que Cristo foi crucificado, Mateus capítulo 27, verso de número 51 diz que este véu rasgou-se de alto a baixo, não de baixo para cima, do alto para baixo, porque era o próprio Deus rasgando e dizendo: através do sacrifício de Jesus, eu estou restaurando a intimidade. Através do sacrifício de Jesus, vocês podem ter acesso novamente. Cristo fez caminho entre o homem e Deus. É por isso que João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: existe um só intermediador, um só caminho entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele nos devolveu ao estado de intimidade que nós havíamos perdido. Mas tudo isso não foi de graça. Precisou ser pago um alto preço. Imagine comigo todos os pecados que você cometeu hoje. Imagina que a gente tem aqui uma caneta e vamos colocar na lista todos os pecados, só hoje. Agora prolonga um pouco mais, na semana, começo do ano, todos os nossos pecados, todos os seus pecados, do começo do ano para cá. Acho que nem cabe mais nesse papel. Agora pensa, desde o início da sua vida, nós tínhamos um tratado de dívida enorme. Tinha muito pecado para ser pago. E se nós passássemos a eternidade no inferno, não conseguiríamos pagá-los. E Cristo, Deus, não poderia simplesmente perdoá-los, pois Deus é um juiz justo. Ele não poderia agir contra a sua própria lei. Ele diz: aquele que pecar deve morrer. Se Ele limpa e apaga todos os pecados sem nenhum castigo, sem nenhuma consequência, onde estaria a justiça de Deus? Para que o pecado seja pago, é necessário que haja um preço. É necessário que alguém pague a fiança. E agora continue comigo a leitura de Colossenses capítulo 1, verso 14. O texto diz: no qual temos a redenção. Redenção é um termo comercial, utilizado para falar do resgate de escravos. Isso existe desde a antiga aliança. Quando você vai em Levítico, capítulo 25, verso 48, você vai ver que se um escravo fosse tomado, a família poderia resgatá-lo mediante o pagamento de um preço. E nós éramos escravos, tomados pelo inferno. E a única forma possível de saída era mediante o pagamento de um resgate. E é por isso que lá em Marcos capítulo de número 10, Tiago e João estão preocupados com glórias terrenas. E eles dizem a Jesus: conceda-nos que naquele dia nos assentemo-nos, uma à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus responde no verso de número 45, Marcos 10, 45: o Filho do Homem veio não para ser servido.
O Filho do Homem veio para ser servido. Escuta essa palavra agora. O Filho do Homem veio para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. Precisávamos de um resgate para sairmos daquela condenação. E o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo é: o Filho do Homem veio à terra, senão para dar a sua vida, entregar a própria vida como preço de resgate para nos tirar da escravidão. E é por isso que lá em João capítulo 19, verso 30, no momento da sua morte, ele vai bradar: tetelestai, está consumado, está consumado. A palavra tetelestai neste texto também trata-se de um termo comercial. Quando alguém, naquela época, ia até um comércio e fazia uma dívida, a pessoa tinha uma dívida enorme, até que um dia ela conseguiria recursos para pagá-la. Então aquela pessoa corria até lá, dava o dinheiro e de imediato o dono do comércio riscava o escrito de dívida, então imediatamente dizia: está pago. Tetelestai, esse era o contexto do termo tetelestai. A dívida foi paga, a dívida foi consumada. Quando Cristo Jesus, no seu último suspiro, brada tetelestai naquela cruz, o que ele está dizendo é: a sua dívida foi paga. A sua dívida foi paga. Colossenses capítulo de número 2, verso de número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contestava de ordenanças, o qual era prejudicial, ele o removeu inteiramente, cravando-a naquela cruz. O escrito de dívida que era contra nós, ele pegou e rasgou na cruz do Calvário. Agora você não deve mais. Ele pagou o preço por você. O pecado que eu passaria a eternidade no inferno pagando por ele, Jesus Cristo veio e pagou por mim. E como que ele pagou? 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18: não com ouro, prata ou coisas corruptíveis, mas ele pagou com o seu próprio sangue. Através do seu sangue, Cristo Jesus nos resgatou. Através do pagamento com sangue, ele foi até aquela cruz para pagar a nossa dívida. E lá em Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do verso 8, os 24 anciãos, junto com os 4 seres viventes, entoam um novo cântico: digno és tu de tomar o livro e abrir-lhe o selo. Por quê? Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste, resgataste para Deus homens de todas as tribos, povos e nações. Através do sangue ele nos comprou para Deus. Ele nos resgatou das trevas. Aleluia, glória a Deus. Por favor, continuem comigo em Colossenses, capítulo de número 1. O verso 14 diz que nele nós temos a redenção. Redenção, preço de resgate. No entanto, o texto também vai dizer que nele nós temos a remissão. Remissão é perdão de pecados, é limpeza. Preste atenção comigo. Se ele pagou a sua dívida, você tinha uma dívida, ele pagou. Agora ele é o dono dessa dívida e você deve a ele. E sabe o que ele faz? Nele temos a redenção e a remissão. Ele perdoa. Ele paga a sua dívida e agora você passa a dever para ele, mas ele fala: você também tem a remissão, eu te perdoo. Eu te dou o perdão. Você não deve mais nada. Eu paguei por você naquela cruz.
Em Cristo Jesus existe remissão de pecados. Recentemente vocês devem ter visto, uma cantora de funk converteu-se ao Evangelho. Ela postou um vídeo relatando a sua conversão, e um comentário dizia: é muito fácil dizer que se converteu depois de ter dançado em todos os baile funks do Brasil, depois de ter se relacionado com tantas pessoas, depois de ter vendido a própria nudez. Eu duvido que ela tenha de fato se convertido. Quando eu li esse comentário, eu só pude pensar: essa pessoa não conhece o Evangelho. Essa pessoa não conhece o poder de Deus. Essa pessoa não conhece o Cristo que perdoa e resgata. Essa pessoa não conhece o poder da graça. Essa pessoa não conhece o Cristo que lá em Atos, capítulo de número 9, apareceu para Paulo e fez do perseguidor da igreja o maior missionário de todos os tempos e escritor da metade do Novo Testamento. Ela não conhece o Cristo que perdoa pecados, o Cristo que nos limpa de todas as nossas iniquidades. Meu querido, por favor, levante tua mão, eu tenho uma palavra para a tua vida nesta manhã. Não importa o quão distante o pecado tenha te levado, nesta manhã a graça é suficientemente grande para alcançá-lo e trazê-lo de volta. Eu repito, não importa o quão distante o pecado tenha te levado, a graça é suficiente para te alcançar e trazê-lo de volta. Você é pródigo. Não importa o quão distante você tenha caminhado para longe do Pai, Ele permanece de braços abertos te esperando. Aleluia. Todos nós conhecemos Martinho Lutero pelo grande dia 31 de outubro de 1517, quando ele pregou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. No entanto, antes desse dia, nós temos um relato de um Lutero que passava por grandes crises. Ele vivia em um convento e ali ele sofria. Ele via, enxergava a necessidade de pagar pelos seus próprios pecados. Ele se automutilava. No frio da Alemanha, ele passava noites de inverno sem se cobrir, na tentativa de tentar pagar pelos seus próprios pecados, se autocastigar. Até que um dia, ele leu em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. Nós temos vida pela fé em Cristo Jesus. Não é aquilo que você faz. Rafael, o que eu posso fazer para ser salvo? Tarde demais. Não dá para você fazer nada, Ele já fez. Ele já morreu naquela cruz por você. É por Ele, é nele que nós temos perdão. O justo viverá pela fé em Deus, não pela automutilação, não pelos castigos, não pela penitência, mas pela fé no Cristo crucificado, que nós temos vida. E mais tarde Lutero escreve um livro, o Tratado da Liberdade Cristã. E neste livro, Lutero conta-nos uma história muito agonizante. Certa noite, ele estava no seu quarto, dormindo, e Satanás lhe apareceu em sonhos. Veio com uma lista enorme dizendo: Lutero, estes são todos os pecados que você tem cometido na tua vida. E Lutero responde: é mentira, essa lista está pequena, eu cometi bem mais pecados. Satanás sai daquele quarto e volta a aparecer mais uma vez no sonho de Lutero, com uma lista imensa. Lutero, agora a lista está completa. Estes são todos os pecados que você tem cometido durante a sua vida.
E Lutero lhe disse: calma, ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. Escreve embaixo: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, existe perdão em Jesus. Nesta manhã existe perdão para você. Olha o que diz o apóstolo João, 1 João capítulo de número 2, verso de número 1, filhinhos, não pequeis, todavia se pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Existe perdão em Jesus. Hoje Ele está aqui de braços abertos para recebê-lo. Você que vagou o mundo afora, Ele está aqui. Não importa a distância, os braços permanecem abertos para o filho pródigo. É manhã de reconciliação, é dia de voltar. Existe perdão, existe remissão em Cristo Jesus, aleluia. Vamos para o último verso, Colossenses capítulo de número 1, verso de número 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível. O texto refere-se a Cristo. E logo em seguida, o texto diz que Ele é o primogênito de toda a criação. No entanto, quando nós vamos a João, capítulo 3, verso 16, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, nesse texto, João chama Cristo de unigênito. Mas quando chegamos a Colossenses, Paulo está falando, Ele é o primogênito de toda a criação. Estas palavras são diferentes. Unigênito fala de único gerado. Primogênito fala do primeiro gerado. Unigênito, único filho. Primogênito, primeiro filho. Afinal, Cristo é o único ou Ele é o primeiro? Ele é o único, em João capítulo 3, pois ali, Ele ainda não havia sido crucificado, portanto, ainda éramos escravos, e Ele era o único filho. Mas aqui em Colossenses, Ele já havia nos resgatado do império das trevas. Você entendeu? E agora Paulo está dizendo, Ele não é mais o unigênito, agora Ele é o primogênito. Ele deixou de ser o único filho e passou a ser o primeiro, porque a partir dele todos nós podemos ser filhos de Deus. Olha a maravilha deste reino. O novo reino nos faz filhos. Em nome de Jesus, abre sua Bíblia comigo neste texto, Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para serem outra vez atemorizados. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque antes nós tínhamos o espírito de escravidão. Antes nós não éramos filhos, éramos escravos. Mas quando Ele nos resgatou, o texto continua, agora nós recebemos espírito de adoção. Quando Ele nos tirou das trevas, Ele arrancou o espírito de escravidão e nos deu o espírito de adoção. Agora somos não mais escravos, somos filhos de Deus.
Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai é paizinho, está falando de intimidade. Você tem um Pai. E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem um Pai. E a primeira coisa que o império das trevas vai querer te questionar é acerca da sua paternidade. O pastor José Clarimundo leu esse texto ontem, em Mateus, capítulo de número 3, verso de número 17. Cristo Jesus foi batizado. E quando ele foi batizado, ele escuta uma voz dos céus que lhe dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho eu prazer. E na sequência deste versículo, Mateus capítulo 4, verso de número 1, começa o episódio da tentação. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador lhe apareceu dizendo: Se tu és mesmo filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Deus havia acabado de dizer a ele: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora o tentador está dizendo: Tu és mesmo filho de Deus? Sabe o que Jesus respondeu? Mateus capítulo de número 4, verso de número 4. Ele está citando Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 3. E ele diz o seguinte: Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual que foi a última palavra que havia saído da boca de Deus? Tu és o meu filho, em quem me comprazo. É como se Cristo estivesse dizendo: eu não preciso te provar nada, eu não preciso transformar pedras em pães. O que Satanás diz, o que as pessoas dizem, o que a tua consciência diz acerca da tua paternidade não interessa. O que interessa é o que Deus diz. E o que Deus diz é: você é o meu filho. Você tem um pai. 1 João, capítulo de número 1, aliás, João, capítulo de número 1, verso de número 1, a partir do verso 11. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que o mundo diz não importa, o que a palavra diz é o que interessa. E hoje ela está te dizendo: você é filho. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que tiveram pais ausentes, mas em nome de Jesus receba esta palavra: você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Jesus te fez filho. Você é filho de Deus. Você não é mais escravo. Você não possui mais o espírito de escravidão. Você possui espírito de adoção. Ele te adotou. Você é filho de Deus. Você é filho. Você é filho. E o Pai está com os braços abertos para recebê-lo nesta manhã. Aleluia! Glória a Deus. Rafael, esse reino é maravilhoso. Ele nos tirou das trevas, nos levou para a luz. Ele pagou pelos nossos pecados, nos deu a redenção. E não somente isso, como também perdoou os nossos pecados. E ainda nos fez filhos. Ah, que reino lindo! Quando este reino vem? Esta era uma pergunta muito frequente lá no seminário. O reino vem, já veio, vai vir? E o que os professores respondiam, inclusive o pastor Gleidson, que vai pregar daqui a pouco, era o seguinte: já, mas ainda não. O reino já veio, mas ainda não.
Já, porque podemos desfrutar de algumas coisas deste reino aqui na terra. Você tem um pai, você tem intimidade, você não está mais preso ao pecado. Mas ainda não, porque o reino não está em plenitude. Ainda não chegamos naquele lugar onde não teremos mais lágrimas, dores, onde a morte não mais existirá. Já, mas ainda não. O reino já começou a acontecer, mas ainda não está em sua plenitude. E agora voltando para o texto de Colossenses, o capítulo 1, verso de número 13, diz que Ele nos transportou. A palavra transportou, dentro deste texto, está em um tempo verbal, que não existe no português, é o auristo, que indica uma ação, que embora tenha começado, permanece inacabada. É como se fosse um gerúndio, Ele está nos transportando, Ele já começou a nos transportar, e nós teremos a plenitude deste reino lá no céu. Mas o que eu tiro de palavra para a tua vida é: você ainda não chegou no céu, mas Ele já te tirou do império das trevas. Você ainda não está no céu, nós ainda não estamos no céu, mas estamos fora das trevas. Meu querido, escute isso: o pecado não te segura mais. Você foi arrancado das trevas. A pornografia não mais te prende. Você foi arrancado das trevas. A mentira, o orgulho, a vaidade não mais te prendem. Ele te arrancou das trevas. O teu pecado de estimação não tem poder para prendê-lo. Ele já te resgatou das trevas, e Ele pode te libertar nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele nos transportou. Em nome de Jesus, Ele nos tirou daquele império, para que pudéssemos viver uma nova vida. Ele nos tirou de lá, para que nascêssemos de novo e fôssemos regenerados. Ele quer fazer tudo novo em você. Convido a igreja para se colocar de pé comigo. Mateus capítulo de número 13, verso de número 42. Cristo Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou tesouro, que descobriu que havia tesouro em um campo. Ele saiu, vendeu tudo o que tem e comprou este campo, para que aquele tesouro passasse a pertencê-lo. Deixa eu ilustrar isso para você. É como se o pastor Carlos tivesse uma fazenda e eu descobrisse que ele tinha um tesouro lá dentro. Eu vendia tudo que eu tenho, comprava, e quando eu comprasse eu teria acesso àquele tesouro. Cristo está dizendo: o reino dos céus é semelhante a isto. Nós descobrimos que tem um tesouro nos aguardando, e quando nós descobrimos esse tesouro, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos arranca, para nos achegarmos à presença de Deus. Ele te chama hoje para restaurar a sua intimidade. Quem aqui gosta de chuva? Se começa a chover ali fora, quem vai lá banhar? Vai nada. Você não vai porque você tem medo daquilo que a chuva pode te causar. Ela é boa, mas ela pode estragar seu cabelo, sua pranchinha, sua roupa, seu relógio. Nós amamos a chuva,
Mas nós não vamos lá para debaixo porque temos medo daquilo que ela pode causar. Medo do que ela pode estragar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a presença de Deus é da mesma forma. Você sabe o quão é boa a presença de Deus. Você sabe, você conhece. Mas você tem medo de mergulhar nessa presença e ela estragar os seus pecados preferidos. A chuva é muito boa, mas nós temos medo daquilo que ela pode causar. Da mesma forma, a presença de Deus é maravilhosa, mas tem pessoas que têm medo daquilo que ela pode causar, porque ela de fato vai estragar o teu pecado, ela de fato vai te chamar à renúncia. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando nós estamos lá debaixo da chuva, o começo pode ser difícil, mas depois, irmão, é só alegria, é sorriso no rosto. O começo pode ser difícil, mas quando você mergulhar na presença dEle, aleluia, vai valer a pena. Convido a igreja a fechar os olhos e orar comigo. Por favor, fechem os seus olhos. Neste momento eu pergunto se tem alguém que nesta manhã quer se reconciliar com Deus. Por favor, me dê um sinal com a sua mão. Você que vagou o mundo afora e precisa retornar, Ele está te chamando. Ele está te chamando para estabelecer paternidade sobre a sua vida. Por favor, levante sua mão, quero te ver. Aleluia. Amém, vamos estar orando. Deus está aqui hoje para perdoar pecados. Deus está aqui hoje para reestabelecer paternidade. Deus está aqui hoje para fazer tudo novo. Ele está aqui hoje para te resgatar e te levar para um novo reino. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta manhã. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos porque o Senhor rasgou o nosso escrito de dívidas e nos concedeu perdão. Pai, se alguém aqui hoje precisa reconciliar, se alguém aqui hoje precisa ser restaurado a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-lo, que o Teu perdão possa trazer estas vidas para perto de Ti, sabendo que não importa a distância que o nosso pecado tenha nos levado, a Sua graça está aqui nesta manhã para nos alcançar. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Continue a falar conosco e derrame o Teu Espírito aqui, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia.